povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Foi Jesus que disse isso. E ele fala: examinar as Escrituras, porque nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Não adianta você perder tempo lendo livro, fazendo faculdade, ganhando dinheiro, prosperando aqui nessa terra, se você morrer. Jesus falou: que proveito que vai ter? O que você ganhou? Na verdade, foi algo temporário. O mundo passa, os seus desejos passam, só o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Jesus contou uma história em Lucas 16, e é bom que você conheça essa história, porque fala da morte. Fala da morte. Você que está fumando maconha vai morrer. Fica esperto, porque se morrer com a maconha na boca, já sabe para onde vai. A Bíblia diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus. Antigamente era crime, antigamente dava cadeia, hoje é festa. Antigamente tinham vergonha, hoje a Bíblia sabe, hoje a Bíblia fala, nem sabe o que é se envergonhar. Mas toda essa humanidade vai se envergonhar quando comparecer perante Deus para serem julgados. Vão ficar com a cara no chão. Rejeitaram Jesus para ir atrás de Pablo Vittar, rejeitaram Jesus para ir atrás de futebol, rejeitaram Jesus para ir na passeata gay, carnaval. Vão passar vergonha. Vocês vão passar vergonha. Vocês estão achando que eu passo vergonha aqui pregando, falando de Jesus, mas quando você morrer, você vai estar diante de um trono branco, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou, vai estar sentado lá. Só Ele vai estar nesse trono, e Ele vai falar para aqueles que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possua por herança o reino que desde a fundação do mundo estava preparado. Mas Ele vai dizer aos bodes que estarão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Se arrependa, creia no Evangelho. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Não existe purgatório. Mentira para você. Não existe a reencarnação. É outra mentira. Depois da morte, acabou. Segue-se o juízo. Em Apocalipse 20, versículo 15 diz: aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Você já ouviu falar da segunda morte? Pois é, a Bíblia fala da eternidade. Jesus não prometeu riqueza aqui nessa terra. Aqueles que buscam as coisas terrenas, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, são inimigos da cruz de Jesus Cristo. Aqueles que amam este mundo são inimigos de Deus. Por isso que a palavra de Deus é arrependimento. Deixa tudo e segue. Na história que Jesus conta, a religião quase não fala, mas está aqui para a gente meditar. Lucas capítulo 16. Havia um homem muito rico. Ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também outro homem, mas esse não era rico. Esse era um mendigo, chamado Lázaro,
que jazia, quase morto, cheio de feridas, à porta daquele rico. Dois homens, duas vidas bem diferentes. Um bem rico, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, e o outro não tinha o que comer, não tinha saúde, e vivia na porta, na rua, esperando que aquele rico desse alguma coisa. E assim está a humanidade. Uma classe rica, muito rica, controla bancos, políticos, uma classe muito rica, e uma outra bem desgraçada, pobre, miserável, que é a maioria. Milhões de pessoas morrem de fome, enquanto os ricos ganham dinheiro com a guerra, ganham dinheiro com doença, ganham dinheiro com tudo que não presta, porque eles dominam a mídia, controlam as mentes, manipulam as pessoas através das mídias, e cada vez eles ficam mais ricos e mais ricos. E um mendigo, cheio de ferida, passando fome. Obra social não vai salvar a vida de ninguém. A Bíblia diz que a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas Jesus contou essa história porque esse homem rico, ele não se importava com ninguém, só com ele. Nunca se interessou por aquele mendigo. Assim são os ricos. Acha mesmo que o governo está preocupado com a sua saúde? Acha que o governo está preocupado se você vai comer picanha? O governo quer que você coma barata. Não está nem aí com vocês. Assim como esse rico tratava esse mendigo, desprezo, morra. É assim que eles querem, que os pobres morram na indústria do câncer, indústria da doença, na indústria da guerra. E as pessoas ficam no cinema patrocinando essa mentira. Tudo que é cinema virou uma fantasia do diabo, para as pessoas serem enganadas. O rico morreu. A história desses dois homens que Jesus conta. O rico morreu. Por mais dinheiro que eles tenham, eles vão morrer, porque não são deuses, são homens. Por mais dinheiro que esses políticos, banqueiros, não interessa o quanto de dinheiro eles tenham, está ordenado ao homem morrer uma vez, tanto o rico quanto o pobre. Acontece que o mendigo morreu e ele foi levado para o paraíso, para o céu. Os anjos vieram buscar sua alma. Mas quando o rico morreu, Jesus conta que ele foi direto para o inferno, caiu no abismo direto para o inferno. Não veio o anjo buscar ele. E aqui Jesus conta que esse rico olhou para cima. Tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios, diz que o inferno é para baixo, o céu é para cima. Mas pode ser uma alegoria. Mas diz que ele olhou para cima e ele viu o mendigo no céu. Lá do inferno, ele enxergou o mendigo no céu. Surpresa! Tinha dinheiro para tudo, menos para comprar salvação. Engraçado que os ricos pensam que dando dinheiro para a igreja católica, evangélica, pensam que vão se salvar. Muita gente pensa que dá dinheiro para padre, pastor, vai salvar. Dinheiro não perdoa pecado. Dinheiro não compra a missa de sétimo dia, não existe. São mentiras. Ele morreu
e direto para o inferno. A Bíblia diz mais passagens sobre o rico. Um outro rico perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus perguntou para ele: você guarda os mandamentos de Deus? Não matar. Dificilmente um rico não mata. Dificilmente um rico não mente. Dificilmente um rico não rouba. Dificilmente um rico guarda mandamento. Mas esse rico chegou para Jesus e falou: não, sim, eu guardo os mandamentos de Deus. Aí Jesus falou: vai faltar uma coisa. Vai e vende tudo que você tem e dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. O rico virou as costas e foi embora. Vender tudo que tem para seguir Jesus. O rico não quis. Aí Jesus falou: quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar nos céus. Quanta gente que não vendeu a alma pro diabo. Artista, jogador de futebol, políticos, líderes religiosos. Quantas pessoas já não venderam a alma pro diabo para serem alguma coisa aqui? Pecado é maldição. Todo pecado é maldição. Olha os gays reclamando lá. Devia ser proibido. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, diz a Bíblia. Mas querem acreditar em direitos humanos. Que direito? Que direito que o ser humano tem? É um pecador miserável. Que direito que o ser humano tem de reclamar alguma coisa diante de Deus? Não pedir para nascer. É o que alguns dizem. Mas não interessa. O mendigo também não pediu para nascer, mas ele entendeu que a vida não termina aqui. O rico, ele pensou que ele podia comprar salvação, porque quando ele chegou no inferno, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele viu Abraão, o pai da fé, que representa Deus nessa história. Foi a primeira coisa que ele fez, pedir misericórdia para Deus. Mas era tarde. Ele estava no inferno, era tarde. Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. Foi uma ordem que Jesus Cristo deu: vai pelas ruas, praças, vai até o fim do mundo e prega esse evangelho, porque ninguém vai ter desculpa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. O rico estava condenado e não sabia disso. Pensou que podia comprar salvação. Engano. O próprio Deus veio aqui como homem, porque nenhum homem tem capacidade de ser salvo. Nenhum ser humano pode ser salvo porque pensa que é bom, ou pensa que é melhor do que alguém. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, um que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram e todos se desviaram de Deus, diz a Bíblia. Romanos 3:23. Jesus, ele é a justiça de Deus. Mas o rico desprezou essa salvação. E aí ele grita: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, estou atormentado neste fogo. As pessoas não acreditam mais no inferno. Acho que é uma história inventada pelas religiões, só para amedrontar o povo, para o povo correr para alguma religião e dar dinheiro. Jesus falou muitas vezes do inferno. Jesus falou que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre,
Jesus falou que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Mas aquele que não tiver o nome escrito vai para lá. Quem não tiver o nome no livro da vida, quem não se converteu, irá para lá. O caso desse rico, ele disse assim, ele pediu algo impossível. A surpresa dele foi ver o Lázaro no céu, o mendigo. O mendigo tinha nome, chamava Lázaro. O rico não tem nome, apenas um homem rico. É apenas um homem rico. Ele não tem nome. A Bíblia fala que Deus chama pelo nome os seus filhos. Deus chama pelo nome. Ele tem o nome escrito na palma da mão dele. Mas o rico, Deus não conhece. Ele não sabe o nome. Por isso que Jesus não fala o nome desse rico. Lucas 16. O Lázaro estava no céu, e lá do inferno ele enxergava o Lázaro no céu. Que tormento! Essa mensagem é boa que você está pregando, irmão. Vai, eu não ouvi isso. Você falou, o rico não tem o nome. É o Lázaro, fala do Lázaro. Olha que mensagem. Isso aqui é ele que era rico. O mendigo que era rico. O mendigo que era o verdadeiro rico. Essa é a riqueza, porque ele tem um nome. Ele tem um nome diante de Deus. Pode ser mendigo, não tem o que comer, cheio de doença, não tem onde dormir, mas ele era rico. Ele tinha um nome e Deus chamava ele pelo nome. Quando ele morreu, Deus mandou os anjos buscar ele. Lucas 16, leia a Bíblia. Lucas 16. O rico e o mendigo. Está aí correndo atrás de riqueza? Para quê? Para perder sua alma? Admirando esses homens ricos? Para quê? Vocês vão passar a eternidade no inferno. A Bíblia diz que o avarento vai para o inferno. A avareza é uma idolatria, amor ao dinheiro. Tem muitos pastores que estão indo atrás da avareza, do dinheiro. A raiz de todos os males, diz a Bíblia. E um mendigo no céu. E aí ele que nunca deu um prato de comida para aquele mendigo, nunca ajudou aquele mendigo. Aquele homem rico podia sustentar aquele mendigo, podia dar um trabalho para ele, mas nunca olhou nem para a cara dele. Agora que o rico está lá no inferno, ele vai falar assim: Pai Abraão, manda o mendigo Lázaro sair do céu e vir molhar o dedo da ponta da minha língua. Eu estou atormentado no meio desse chama, desse fogo. Já pensou? Como inverteu a situação? O rico agora pedia por uma gota de água na ponta da língua para o mendigo. Jesus é a água da vida. Quem tiver sede pode beber de graça hoje, mas no inferno nenhuma gota de água vai ser dada. Nenhuma gota de água. Um homem que tinha tanto dinheiro comprava o que queria, comprava quem ele queria. O dinheiro compra muita gente. O dinheiro não compra só coisas, o dinheiro compra pessoas. Esse rico podia comprar tudo aqui na terra, nessa vida, mas agora que ele estava no inferno, nem uma gota de água. A Bíblia fala: nu viemos para este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Os ricos deviam saber disso. Não vão levar um centavo. O Lula ladrão não vai levar um centavo. Esses papas mentirosos não vai levar um centavo. Pode ter privado até de ouro no Vaticano, mas não vai levar um centavo. E vai morrer.
Porque a Bíblia diz: está ordenado ao homem morrer. O Lula já está com câncer. Logo, logo vai partir. E vai partir daqui como ladrão? Quem dera que ele ouvisse essa pregação para se converter. Quem dera se ele desse ouvido. Mas Jesus falou que difícil o rico dar ouvido. É difícil o rico abrir mão do seu Deus Mamon, o Deus da riqueza. Fala pro Lázaro: sair do céu, vim aqui, dá um pulinho aqui no inferno, molhar o dedo na ponta da minha língua, só uma gota d'água. Jesus fala assim: é impossível. Aqueles que estão no inferno não pode passar para cá. Já viu aquela a história do purgatório? Que você fica rezando, uma missa em favor dos mortos. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. Jesus falou: aqueles que estão do lado de lá não podem passar para o lado de cá. Nem os que estão do lado de cá podem passar para o lado de lá. Vai lá tentar comprar a missa de sétimo dia. Vai lá tentar fazer uma missa de sétimo dia. Jesus está contando essa história para você não ser enganado pela religião. Satanás controla todas as religiões. Pode esquecer esse negócio de respeitar a religião dos outros. Deus não respeita, filho. Deus é Deus, ele não tem que respeitar homem. Ele não respeita o diabo. Por isso ele enviou seu filho, o caminho, a verdade e a vida. Vai respeitar o quem? Buda? Deus vai respeitar Maomé? Deus vai respeitar quem? Católico que acredita em Maria? Deus só vai cumprir a sua palavra. Por isso que ele mandou pregar o evangelho. Só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. É o único mediador entre Deus e o homem. Por isso que ele não vai respeitar. Ele amou o mundo que enviou o seu filho. Impossível passar de um lado para o outro. Ninguém entrou no inferno, só tem porta de entrada. Entrou no céu, só tem porta de entrada. E a porta é estreita. A porta que conduz para o céu, Mateus 7, 13 e 14, é estreita. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que encontram, são poucos os que conseguem entrar por a porta estreita. O Lázaro entrou. Não tinha dinheiro, não tinha saúde, mas ele entrou. Dinheiro não tem nada a ver com salvação. Por isso que Jesus falou para aquele rico: vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue. Porque o dinheiro é uma armadilha. Quanto mais tem, mais você está preso. Amor ao dinheiro. Ama mais o dinheiro do que tudo na vida. Ama mais o dinheiro do que até a própria mãe, do que o próprio pai, do que o próprio filho. O dinheiro é um Deus. Mateus 6,24. O dinheiro é um Deus. E a maioria vai atrás desse Deus. Amor ao dinheiro. Estão indo para o inferno por causa disso. Mendigo não tinha nada. Largar o quê? Era só seguir Jesus. Já não tinha nada. Bem-aventurado é os pobres, porque dos tais é o reino de Deus, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Tiago capítulo 2, versículo 5. Deus, porventura, não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? O poder está na fé, não está no dinheiro. Quantos ricos que não morreram nessa pandemia? Quantos ricos não morrem de câncer?
e vai para o inferno. Pior é isso, morre e ainda vai para o inferno, porque não foi batizado, porque nunca se converteu. Impossível passar de um lado para o outro. Outro dia, entrei numa igreja católica e eu vi um padre pregando essa mensagem do rico do Lázaro. E ele falou assim: olha, o inferno não está escrito no catecismo romano. Ué, por que o Papa não quer falar do inferno? Porque catecismo romano não é Bíblia. Foram os homens que inventaram o catecismo romano, não é Bíblia. O padre se embaralhou quando ele tentou ler essa passagem clara que aqui diz que não existe purgatório. Aí o padre falou: olha, mas se você quiser saber do inferno, depois você fala comigo. Ele vai enrolar a pessoa, vai mentir, vai enganar, e a pessoa vai continuar no erro para o inferno. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos entram por ela. Porta é só de entrada para o céu e para o inferno. Mas por que a maioria vai para o inferno? Porque Jesus larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Então Jesus fala que muitos vão entrar pela porta do inferno, que é larga. Faz o que quer, é dono do seu nariz. A porta estreita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A porta estreita é fazer a vontade de Deus. A porta larga é você fazer a tua vontade. O diabo botou na cabeça do homem que ele é um Deus, que ele nunca morre. Não é assim os artistas de cinema, os heróis? O diabo tenta colocar na cabeça do ser humano que ele é um super-homem, velozes e furiosos, até ele bater com a moto no poste e acabar no inferno, até ele capotar o carro e acabar no inferno. Influenciado pelo cinema, influenciado pelos seus ídolos, o homem acha que ele é um Deus. Essa foi a proposta do diabo no jardim do Éden. Mas o homem é pó. Ele veio do pó e ao pó ele vai tornar. E depois terão que ressuscitar do pó. O corpo terá que ressuscitar para prestar contas. O tormento do inferno não é só o fogo. Além do fogo tem a consciência. Essa pregação você nunca jamais vai esquecer. Até no inferno você vai lembrar desta pregação. É impossível esquecer essa mensagem, porque é a mensagem que vem de Deus. O rico faz outro pedido: manda o Lázaro descer na casa do meu pai. Manda o Lázaro sair do paraíso, do céu, e descer lá na terra, na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. No inferno ele se lembrava, ele tinha consciência que tinha uma família aqui na terra. Que dor tremenda saber que a família vai vir pelo mesmo caminho que ele veio. Manda o Lázaro sair do céu, desce lá na terra. Leia a Bíblia, Lucas 16, Jesus está falando: não existe purgatório, não existe reencarnação. O rico morreu, foi direto para o inferno. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar sentado esperando como esse rico? Esperando morrer? Para ter certeza que esse livro é a verdade? O próprio Jesus mandou você examinar as Escrituras. João 5,39.
fica na frente da televisão vendo lixo, Faustão do diabo, futebol, cachaça, prostituição, passa a vida inteira sendo manipulado por essa mídia satânica, filmes do inferno, novelinha do diabo, futebol do diabo, dos infernos. Satanás quer te enganar, jogar você lá no inferno junto com ele. Por isso que ele é o dono dessa indústria do entretenimento. Satanás é o chefão da política. Quem manda na política é o diabo. Ele manda na direita, manda na esquerda. A Bíblia diz: o Deus desse mundo é Satanás, é o diabo. Enganou todas as nações da terra. Apocalipse 20. Enganou, porque nunca receberam o amor da verdade para serem salvos. Nunca amaram a Deus, nunca amaram Jesus. Só fala de Deus porque quer os bens dessa vida. Só buscam a Deus porque querem os bens materiais. Quer saúde, quer família, quer os bens materiais. Mas nunca valorizam a salvação da alma. Não dão valor para a morte de Jesus para salvar a tua alma. É só Deus para cá, Deus me abençoe, Deus vai com Deus. Para quê? A Bíblia fala: se pensarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Pensar em Jesus só para esta vida. Você vai lá na Universal, na Mundial, para quê? Atrás de dinheiro? Vai atrás do catolicismo, para quê? Atrás de Maria? O povo erra por não conhecer as Escrituras. Pare de perder seu tempo com coisas inúteis. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus falou para o homem rico, louco: esta noite pedirão tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Para o diabo? Ou para Deus? Esse mundo aqui passa rápido. Não vale a pena você lutar pelas coisas dessa vida. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não vale a pena você brigar pelas coisas desta vida. No fim dos tempos, Jesus falou que ele iria ser reprovado por esta geração. Quem tem valor é o Pablo Vittar, é a Anitta, é o Neymar. Quem tem valor são os mentirosos, os ladrões, assassinos, bêbados, as prostitutas. Quem tem valor é as coisas que servem ao diabo. Jesus seria reprovado. Não serve. Como exemplo, Jesus não serve de exemplo para o teu filho. Não, o seu filho tem que ser igual o Neymar, drogado, prostituto. Sua filha tem que ser igual a Anitta. Não, ela não tem que ser igual a Jesus, tem que ser igual a Anitta. O ídolo é maldito. A Bíblia diz: maldito é o ídolo, e maldito aquele que adora seu ídolo. Idolatria é um pecado de feitiçaria. Os idólatras, os feiticeiros irão para o inferno. Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15. Os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos irão para o inferno. O caso desse rico, pede para o Lázaro descer lá na terra. Eu tenho 5 irmãos. Agora começa o espiritismo. Aqui vai para aqueles que são adeptos do espiritismo, que acredita que morto vem falar com você. Aí Jesus fala aqui no texto: morto não vai descer lá para falar com ninguém. Jesus fala lá
lá na terra, já foi deixado a lei, os profetas, eles já têm a mensagem. Jesus estava se referindo à mensagem, a palavra que foi pregada pelos apóstolos, profetas. Morto não vai descer lá para falar com ninguém. Jesus veio aqui, venceu a morte. A humanidade não tem desculpa. Que desculpa que essa humanidade vai dar? Amava o dinheiro, amava a sua vida, e a eternidade, aonde você vai passar? Ei, criatura, só fica na frente dessa Netflix, futebol. Onde você vai passar a eternidade? Você está achando que vai pagar para o padre fazer uma missa de 7º dia? Vai você e o padre para o inferno. A salvação só está para aquele que se converter, para aquele que acreditar no sacrifício que Jesus realizou na cruz e negar-se a si mesmo. Não foi o caso desse rico. Ele deixou a salvação para a morte. Ele deixou a salvação para depois que morrer. Aí pensou no purgatório, mandou um jeito de passar de um lado para o outro. Não pode, tem um grande abismo, ninguém passa de um lado para o outro. Aí pensou na reencarnação, desce lá e fala com meus irmãos para não vir para cá. Não, já tem profeta, já tem a lei. Vocês não acreditar naqueles homens que Deus enviou, vai acreditar em morto? Ninguém daria crédito. A própria família do rico não daria crédito para ele, de falar que o seu irmão estava no inferno. Mesmo que o Lázaro chegasse lá, se fosse possível, a própria família não iria acreditar na palavra dele. Era um mendigo. Mas a palavra de Deus, como que você não vai acreditar na palavra de Deus? O próprio Jesus falou, a lei, os salmos e os profetas. Ouçam-nos. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai ser enganado pelo diabo, porque o diabo está falando muito. O diabo está levando muita gente para o inferno. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Leia a Bíblia, nela você vai encontrar a vida eterna. Para de ser enganado pelo diabo. Jesus pagou um preço caro na cruz. O sangue dele nos purifica de todo o pecado, e ele mandou o Espírito Santo habitar em nós, para nos ensinar e nos guiar em toda a verdade. Está sendo enganado porque ama o diabo, está sendo enganado porque é filho do diabo. João 8,44, Jesus falou, vocês têm por pai ao diabo, e a ele vocês querem satisfazer. O diabo é mentiroso, homicida. A humanidade está dessa maneira, como filhos do diabo, filhos da perdição, filhos da ira, esperando morrer para ser condenado eternamente. Mas aqueles que crerem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, serão salvos. Basta você parar, ouvir a voz de Deus, se arrepender e crer, e você será salvo. No inferno não tem mais volta. Essa é a história que Jesus conta em Lucas capítulo 16. Ele venceu a morte, e ele falou aí, aqueles que creem em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. O que adianta morrer sem salvação? Morrer para o crente é lucro, é o que diz a Bíblia. Morrer para o cristão é lucro, mas o homem sem Deus vai passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Foi por isso que Deus amou o mundo. Ele enviou seu Filho para derramar o sangue de um justo. O próprio Deus, como homem, derramando um sangue justo para salvar a humanidade.
Essa é a justiça de Deus que pode salvar o pecador. Maria não vai salvar, Buda não vai salvar, Maomé não vai salvar, teu dinheiro não vai salvar. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É o que diz a Bíblia. Quem crê se torna filho de Deus. Quem não crê permanece filho do diabo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz porque não querem que suas obras sejam reprovadas. Serão reprovadas, porque você vai se comparecer perante Deus para ser julgado e condenado. Hoje você está ouvindo uma palavra para tirar você da condenação, mas naquele dia não existe mais misericórdia, só o juízo. Depois da morte acabou a misericórdia, é só o juízo. Entendeu? Porque Jesus mandou pregar: ficarão de fora os ladrões, os mentirosos, os avarentos, os bêbados, os gays, os que se prostituem. Ficarão de fora os ladrões, assassinos, idólatras, feiticeiros e todos os mentirosos. Todos os que amam a mentira não vão herdar o reino de Deus. Quem crer, se arrepender, se converter, será salvo. Essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Infelizmente trocaram. Geração de Judas preferiram vender Jesus para ficar acreditando na ONU. Preferiram vender Jesus para acreditar em políticos. Jesus nunca precisou da política. E o bolsonarista? Jesus nunca precisou da política. O comunismo é uma praga aqui nesse mundo, criado pelo diabo. Mas Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele disse: contra a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. O Lázaro passou fome. A Bíblia não fala, mas talvez ele tenha morrido de alguma doença, porque ele estava doente, passava fome, mas ele tinha Deus. Quem tem Deus não é quem tem tudo. O rico tinha tudo, mas não tinha Deus. Morreu e foi para o inferno. O Lázaro não tinha nada, mas ele tinha Deus. Ele tinha tudo. Tudo para passar a eternidade com Deus. Se arrependa. O mundo jaz do maligno. O governo que nós estamos vivendo já é o governo do anticristo. Satanás vai se manifestar logo logo. E a Bíblia diz que toda a terra vai adorar a besta. Toda a terra vai adorar o dragão, o diabo. Essa é a geração que vai ver a vinda de Jesus nas nuvens. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Trocaram Jesus, trocaram a verdade pela mentira. Romanos 1. Amaram mais a criatura do que o Criador. Copa do Mundo. Gastam milhões. A máfia da Copa do Mundo, milhões. E milhões passando fome. Você não percebeu que é uma máfia esse futebol maldito? Esses filmes de Hollywood é uma máfia, você não percebeu? Músicas satânicas, transformando as crianças em doentes, transformando as crianças em zumbis. Geração de Noé, 8 pessoas escapou do juízo. Somente a família de Noé. Deus é justo juiz. Quem creu entrou na arca. Só 8. Só 8 acreditou na palavra de Deus.
Sodoma e Gomorra, 5 cidades, todo mundo era gay. Choveu fogo e enxofre, eles foram destruídos. Jesus que disse isso. Processa ele. Chama ele de homofóbico. Já chamou Jesus de gay? Chamaram Jesus de travesti? Chamaram Jesus de homofóbico? Vocês vão terminar no inferno, filho, se não se arrependerem. 3 pessoas escapou de 5 cidades. Choveu fogo e enxofre. Hebreus 10:31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Brincaram com Deus e morreram, se deram mal. Zombaram de Deus e se deram mal. Nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. Estão brincando com Deus, vão morrer. Estão desafiando Deus, vão morrer. A igreja vai ressuscitar para a vida eterna. Mas os ímpios, os adoradores de ídolos, adoradores do diabo, serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Essa é a justiça de Deus. Zomba, dá ouvido para o diabo enquanto tem tempo. Mas só para você saber, o tempo está muito curto. O tempo da igreja aqui está acabando. Ele virá como ladrão de noite. Na hora que ninguém sabe, o dia que ninguém espera, ele virá como ladrão. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque esse encontro já está marcado. Vai ser nas nuvens dos céus. Ele virá com poder e grande glória. Se você é de Deus, se você é ovelha, você vai ouvir a voz e vai seguir Jesus. Vai deixar o Pablo Vittar, vai deixar a Anitta, vai deixar o Neymar e vai seguir Jesus. Se você é ovelha. Mas se você é bode, continua teu caminho para o inferno. Se quiser ser bode, continua com a maconha na boca, continua com a cachaça na boca, continua com o seu futebol mesmo, porque bode vai para o inferno. Pode continuar, a Bíblia vai terminar em Apocalipse 22 dizendo: quem está sujo, suja-se mais. Quem está sujo, suja-se mais. Quem é santo, seja mais santo ainda. Quer se sujar, suja mais. Se é para ir para o inferno, vai de primeira classe. Depois vai dizer que não foi avisado, né? Acreditou em LGBT, acreditou em Lula, acreditou em todo mundo, só não acreditou em Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Só não acreditou nas palavras dele. Acreditou em Lula, acreditou em Bolsonaro, acreditou no Papa Francisco, acreditou no Buda, acreditou em João de Deus, acreditou em Chico Xavier, mas não acreditou nele, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Se prepara, porque o teu joelho vai cair no chão. Toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, e vai acabar com o orgulho gay. Aí ele vai acabar com esse orgulho gay. Nunca mais vão erguer o nariz para se levantar contra Deus e contra o seu ungido. Nem a ONU, nem esse exército do diabo. O rei está vindo aí. O rei está vindo aí. A maçonaria pensa que governa esse mundo. Quem governa é Deus. Foi Deus que deixou o poder do diabo para o diabo enganar as pessoas, porque essas pessoas não são dignas dele. Jesus já fez tudo que podia te ajudar, filho. Só basta você querer. O mundo foi roubado mesmo, filho. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Verdade. Concordo. Paz do Senhor. Sim, paz do Senhor. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que ele podia fazer, filho, ele fez pela humanidade. Estão cometendo suicídio um atrás do outro. Pai matando filho, filho matando os pais, para se cumprir o que Jesus falou. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Olha o ódio que está aí, ó.
O ódio que está estampado na cara das pessoas. Estão matando por causa de nada. Ódio porque estão adorando demônios. Simplesmente por causa disso, convidaram o diabo para entrar dentro de casa. Convidaram o diabo para ficar sentado no sofá assistindo Netflix. Se arrependam, filho, o fim está próximo. Campinas tem 1.200.000 pessoas. E quantas será que serão salvas? Porta é estreita, apertado é o caminho. Quantos que vão ser salvos? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem tiver sede, beba. Quem quiser, venha e beba de graça. Salvação é de graça, mas foi pago um preço na cruz. E quem rejeitar vai ser rejeitado também. Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, aquele que se envergonhar das minhas palavras, eu também terei vergonha dele no dia do juízo. Creia no nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Os demônios tremem quando ouvem esse nome. Por isso que Tiago escreveu assim: você crê em Deus? Faz bem. Até os demônios creem e estremecem. O nome de Jesus há poder, filho. O nome de Maria não tem poder nenhum. O nome de Aparecida não acontece nada. O nome de Buda, nome de Maomé não acontece nada. Mas no nome de Jesus, filho, há poder, filho. O apóstolo Pedro falou: não há outro nome dado nos céus nem na terra pelos quais os homens devam ser salvos. Só tem poder o nome de Jesus, porque ele venceu a morte. Amém? Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem.